Quero te falar aqui nesse vídeo sobre exercícios para coxa e glúteo. Exercícios específicos. Muitas pessoas me perguntam, Caio, tem exercício que é específico, que é local, que eu consigo agir só no glúteo ou só na coxa? Como é que funciona isso? Como é que eu deveria fazer isso? Então, esse vídeo aqui eu vou te explicar detalhadamente sobre esses exercícios específicos para você poder intensificar o seu treino, seja ele em casa ou seja ele na academia. Primeira coisa que eu preciso falar para você e que eu vejo que muita gente erra é a questão do descanso, da divisão do treino. Porque olha, existem basicamente, vou colocar como uma divisão de 2 para ficar mais fácil de você entender. Existem os chamados exercícios compostos e isolados. Os compostos são os exercícios que trabalham mais de uma musculatura ao mesmo tempo, vários grupamentos musculares ao mesmo tempo. E os isolados são os exercícios que trabalham de maneira um pouco mais específica, que é o tema desse vídeo que eu vou ensinar você sobre coxa e glúteo. Então, o que eu quero deixar bem claro para você? Ó, quando você faz um agachamento, eu vou falar primeiro dos compostos, tá? Quando você faz um agachamento, seja ele o tradicional ou o agachamento sumô ou até um trabalho de afundo, que nada mais é do que um agachamento com a perna na frente, né, ó, afundo, é basicamente igual agachamento, só que uma perna na frente e outra atrás. Quando você faz também um trabalho aqui, ó, se for na academia, no leg press, você empurra a plataforma com as pernas. Todos esses movimentos que eu acabei de te mostrar são os chamados exercícios compostos. Então, o que você vai trabalhar com esses exercícios? Coxa, glúteo, essa parte interna aqui da coxa. Você vai trabalhar também um pouquinho de posterior da coxa. Você vai trabalhar também um pouquinho panturrilha, querendo ou não trabalha. Você trabalha também um pouquinho abdômen para estabilizar o movimento. Estabilizadores de coluna para manter o seu tronco firme. Enfim, percebe que são várias musculaturas que praticamente se unem para que você possa fazer esse tipo de exercício mais composto. Basicamente é isso, tá? Agora, qual que é o grande erro que eu vejo hoje em dia? Muitas pessoas nesse anseio de querer, eu quero ganhar glúteo, Caio, eu quero ganhar coxa, vão e treinam todos os dias esse tipo de movimento. Mesmo que você me fale assim, mas eu ouvi falar que eu posso trabalhar um dia a parte anterior, que seria o quê? Trabalhar mais a parte da frente, mais a coxa, mais a parte de dentro. E no outro dia eu trabalho a posterior, aí eu trabalho a parte de trás e o glúteo. Só que a grande questão é, se em algum desses dias você faz um simples agachamento com intensidade, um afundo, um leg press, você já está trabalhando tudo. Ou seja, fazer um treino de perna, por exemplo, numa segunda-feira e depois na terça-feira fazer o treino de perna de novo, você provavelmente está pecando nessa questão do descanso. E você não dá o descanso necessário, vai atrapalhar totalmente o seu resultado. Já é um erro que eu vejo muito, acontece demais. Agora, eu preciso te falar o seguinte, se for um treino bem xoxo, sabe um treino xoxo, fraco, esses treinos que você faz por videoaula, sabe? Professor lá na televisão, igual tá aqui, ó. Professor na televisão, inclusive tem uma onça ali junto ali, ó. A oncinha, mascote da turma. Sabe o pessoal que treina em casa? Vai na televisão, aí fica lá, conta até 10 com o professor. Aí troca. 10. Agora é aqui, 10. Aí fica. É um treino bem fraco, que faz você cansar, mas não te dá intensidade muscular, que é o que você precisa para ter resultado. Se for um treino fraco assim, ou um treino de academia mesmo, que você vai lá, conta até 10, não chega até a falha, não coloca o peso que você deveria, se for um treino fraco, você pode até treinar todo dia. Por quê? Foi tão fraco o estímulo, você trabalhou tão pouco as suas musculaturas que não tem problema você treinar no outro dia seguinte, porque
Você não deu intensidade, a sua musculatura nem se estressou, nem cansou. Você não exigiu da sua musculatura. Só que esse tipo de treino não vai te dar resultado, então não tem sentido. Se você está buscando resultado mesmo, se você quer ver mudança, você precisa de um treino intenso. E fazendo um treino intenso, não faz sentido você treinar em dias consecutivos. Você precisa dar o descanso muscular. De quantos dias? Eu diria uma média legal de 48 horas. Mas pelo menos 24 horas. Pelo menos, tá? Pode ser 1, 2 ou até 3 dias, tá? A média que eu considero legal é 2 dias de descanso depois de uma sessão de treino intensa. Bom, agora depois dessa explicação toda sobre a divisão, eu quero te falar o seguinte. Depois da base, que são os agachamentos, o leg press, o afundo e tal, que são exercícios que toda pessoa deveria fazer, homem, mulher, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, pessoas com problema no joelho, problema na coluna, todo mundo tem que fazer. Eu vou te falar das intensificações. Como é que você pode intensificar, por exemplo, vou começar pelo glúteo, o treino de glúteo. Existe um exercício muito comum, que eu quero te passar uma técnica aqui, que muita gente faz, que é a chamada elevação pélvica. Por exemplo, então olha, elevação pélvica é aquele exercício que você eleva o quadril, eleva a sua pelve, por isso chama elevação pélvica. O que você vai fazer? Na academia, por exemplo, e para você que treina em casa, eu vou te mostrar como que você faz em casa. Na academia, você encosta aqui as suas escápulas, deixa o calcanhar bem debaixo do joelho. Se deixar na frente aqui, ó, já tá errado. Então deixa o calcanhar bem debaixo do joelho, coloca o peso bem forte em cima dos seus calcanhares, tá vendo? E aí o que você vai fazer? Todo o seu tronco tem que acompanhar o movimento, ó. Você vai colocar um peso aqui, o peso vai descer com o seu quadril, porém o seu joelho não pode sair do lugar. Quando você chegar no limite de descida, o que é o limite de descida? É o ponto que você desce sem mexer o joelho. Se eu mexer o joelho, se o joelho vir para trás, já está errado. Então, ó, eu tô aqui, eu desço, pesando o calcanhar, sem mexer meu joelho. Se eu começo a observar que se eu exagerar, ó, o joelho vem para cá, já está errado. Então, o limite seria aqui, por exemplo. Ó. Eu peso o calcanhar agora, ó, elevo e faço uma leve força para abrir. Ó. Minha coxa faz assim, ó, uma leve força para abrir. Então, eu desço até o limite e já solicito o glúteo. E uma leve força para fora com a coxa. E aí eu faço isso aqui, ó. Até esse ponto aqui, ó. Até perceber o que? Aqui, ó, meu glúteo está contraído. Glúteo contraído. Alongo, contrai. Alongo, contrai. E tem que pôr um peso aqui, obviamente, para ter intensidade. Aí tem muita gente que pergunta assim, Caio, como que eu poderia fazer esse movimento em casa? Simples. A técnica é a mesma, porém você usaria um elástico para dar a intensidade que você precisa. Então você entra dentro dele, ó, vem para o chão, o elástico vai ficar no seu colo e você vai segurar ele com as suas mãos, assim. A mesma regra lá do calcanhar, do joelho, mesma regra de abrir a perna, abre o peito e faz a subida. Contrai e cede. Mesma regra do joelho. Contrai, cede. Contrai, cede. É um exercício que vai trabalhar de maneira mais localizada seu glúteo, por exemplo, e a posterior da sua coxa também tem uma leve ativação aqui. Só que entenda, Caio, eu quero ganhar glúteo, então se eu fizer esse exercício todo dia vai funcionar? Já falei que não. E se fizer só ele também não. É um complemento. Esse exercício ele deve ser associado ao seu treino principal, à sua base, aos agachamentos, aos afundos, dentre outros, tá? A base do treino. Isso aqui é só um complemento para você que quer, por exemplo, intensificar. Agora, fora esse exercício, basicamente para você intensificar glúteo, você tem mais duas possibilidades também de movimentos. Uma são as abduções de quadril, que é um trabalho onde você faz força assim, ó, daqui para fora, que dá para fazer com caneleira, em pé,
ou então colocar a caneleira e fazer no chão. Ou então fazer até na polia da academia, desde que você faça a força para fora. Quando você faz esse trabalho de abdução, você trabalha uma região do glúteo chamada glúteo médio. Não é uma região para construir aquele bumbum bonito, mas é uma região muito importante para melhorar a estabilidade do seu quadril, o que vai melhorar, por exemplo, a sua força de agachamento, a sua força do afundo, a sua força para fazer um leg press, até a sua força para correr. E isso, consequentemente, vai melhorar a estética do seu bumbum. Entende? É só um complemento. Não é um exercício localizado que vai resolver o problema. Por exemplo, eu tenho um buraco aqui no glúteo. Vai resolver? Não vai. Mas vai te dar forças e condições para que você possa fazer o seu treino base, os exercícios base, bem feitos, com mais força, com mais vigor, com mais intensidade. Além das abduções, que eu só citei aqui, não te mostrei na prática, mas só citei, você tem as extensões também. Que são o quê? São os exercícios onde você pode fazer na academia aqui, ó, com caneleira, colocando a caneleira, ou então na polia da academia também. Coloca a tornozeleira, apoia, faz o movimento, ou então no chão, com elástico, que você pode fazer também. Simples, ó. Segurar o elástico no chão, em casa, faz um movimento aqui de extensão. Dá para fazer até esse movimento em pé. Você amarra o elástico, faz o trabalho, ó, para trás. Dá para fazer aquele do lado que eu acabei de explicar também. Ou seja, são várias possibilidades que você tem, tanto em casa quanto na academia. E lembra, seu corpo ele não sabe se você está em casa ou na academia, desde que você faça com a técnica certa. Entende? Que o movimento é um só. Meu corpo ele só entende que eu tenho que fazer uma força para trás ou para o lado. Agora, se eu estou usando elástico, polia, meu corpo não sabe. O que meu corpo entende é o esforço. Então, basicamente, eu diria assim, ó, são essas três possibilidades que você tem de intensificação. Mas, claro, eu te mostrei com mais detalhes ali a elevação pélvica, mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu só citei as outras duas. Isso eu tô falando assim, basicamente para glúteo, mas existe também a possibilidade de você isolar de maneira mais específica a coxa. Para coxa, o que acontece? Toda vez que você faz uma força para estender, para esticar para frente, você está exigindo de maneira mais localizada a sua coxa. Só que, como eu disse, quando você faz o leg, você exige da coxa. Quando você faz o agachamento, o afundo, você exige muito da coxa. Mas de maneira localizada, para exigir só da coxa, você tem a possibilidade na academia de fazer, por exemplo, na cadeira extensora. E qual que é o grande erro que as pessoas cometem aqui, talvez você cometa, que eu preciso te dar algumas dicas. O primeiro passo é observar se na hora que você senta, a parte de trás do seu joelho não fica aqui, ó. Não fica colada. Tem gente que deixa aqui na frente. Então o primeiro passo é observar isso para você mexer no banco e deixar aqui tudo apoiado, bem encostado. A sua lombar tem que estar bem firme aqui. E olha, essa alça é muito importante, muito importante. Por quê? Se você não segurar essa alça aqui, ó, firme, se você não segurar firme aqui, puxando o seu quadril para baixo, dando estabilidade no seu quadril, na hora de fazer, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Você vai ficar tirando e isso vai tirar a intensidade da sua coxa. Aí tem gente que faz assim, ó. Coloca aqui, aí vai fazer o exercício, não segura aqui direito, faz assim, ó. Tira o quadril, tá vendo? Ó, o quadril saindo, ó. Sai o quadril. O que tira a eficiência do trabalho das coxas. Então, como é que você faz? Firma, puxa, prende seu quadril aqui para poder executar e jogar toda a força possível para a coxa. Ó. Vem na coxa. Ó,
aqui o meu trabalho está bem direcionado para a coxa. E tem um detalhe, eu não termino esticando 100%. Até aqui, ó, olha só como é que está contraído minha coxa, ó. Tá bem contraído, ó. Tá bem solicitada. Não precisa fazer isso, ó. Hiper estender. Até aqui, ó. É bem sutil a diferença, mas existe a diferença, ó. Não é aqui, é aqui, tá? E aí você consegue fazer um trabalho bem eficiente para a coxa, mas lembrando, o segredo está em segurar aqui. Aí tem muita gente que pergunta assim, mas Caio, como que eu poderia fazer isso em casa? Você poderia fazer isso em casa adaptando numa cadeira, cadeira mesmo, que você senta para jantar, desde que essa cadeira tenha um lugar para você segurar na lateral, uma cadeira que dá para você segurar, usando o elástico. Poderia fazer colocando uma simples caneleira e fazendo esse movimento aqui. Igual da cadeira, ó, de chutar. Poderia até fazer um movimento simples usando uma simples mini band. É um acessório bem barato que você encontra, que você consegue colocar. Dá para fazer em pé ou então deitado. Você faz um movimento aqui, ó. Querendo ou não, vai trabalhar de maneira um pouco mais isolada a parte da sua coxa. Dá para fazer também deitado. Ou então, você pode até fazer a chamada flexão nórdica invertida, que é um movimento onde você alinha seu corpo, cede, o peso do seu corpo vai incidir lá na ponta do pé, você faz uma força como se fosse chutar e volta. É um movimento até meio estranho, mas é uma forma de você trabalhar também a coxa. Então, é a mesma força, ó, de chutar, só que você faz contra o chão, tá vendo? Mostra aqui. Contra o chão. Então, eu tô fazendo uma força aqui contra o chão. Eu venho, faço uma força contra o chão, volto. E dessa maneira eu tô trabalhando de forma mais isolada a coxa. Então, existem possibilidades. O que você tem que entender é que o seu corpo não sabe onde você tá. Ele só vai entender o quê? Esforço muscular. Seja em casa ou na academia, você tem que ter maneiras de adaptar, tá? Maneiras de tornar o exercício desafiador para suas partes musculares, principalmente aquelas que você quer melhorar. Fechou? Bom, dei uma explicação bem ampla aqui para você, bem geral, não me aprofundei em nenhuma delas, mas foi a maneira que eu encontrei de tentar explicar para você como fazer para intensificar de forma um pouco mais isolada o trabalho de glúteo e de coxa. Espero ter te ajudado com esse vídeo aqui. Abração!